Okay. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, obrigado por ter vindo. É bem diferente sentar aqui no meio. Bem interessante a experiência, então obrigado a todos que proporcionaram essa experiência para mim, especialmente aí o Zaslavski, que iniciou todo o processo, o Eduardo, que me ajudou bastante, a equipe que está sensacional. E eu vou falar hoje, então, é a tertúlia matinal número 74, implementação da conscienciocracia e é dentro da especialidade da parapoliticologia. Então, nós vamos falar bastante do que seria a parapoliticologia e dentro do processos que eu estudo, até na educação formal, eu sou formado em comunicação aqui no Brasil, mas fui para o exterior estudar ciência política. E na ciência política eu fiz mestrado em relações internacionais e agora estou terminando o doutorado em política comparada. E a minha área de especialização é voltada para democratização, ou processos de democratização. Então eu sempre fui muito ligado à questão de transição de regime político, especialmente, claro, convencionalmente da autocracia ou do regime híbrido, que é uma mistura de democracia e autocracia, para até chegar na democracia mais ou menos ideal, que a gente sabe que no intrafísico é bem complicado. Já que na conscienciologia, então, eu venho pesquisando a ideia de conscienciocracia há bastante tempo. Tudo começou quando eu tive acesso aos anais do FIC, que foi lá em Barcelona. Não me lembro o ano, se alguém lembrar, mas foi nos idos 90 e... foi 98, eu acho. E lá o professor Valdo apresentou, então, a era consciencial. E dentre as sinonímias de era consciencial tinha cosmocracia. E aquele termo me chamou muito a atenção. Foi extremamente retrocognitivo. Eu decidi, então, a partir daquele momento, pesquisar mais o que seria a cosmocracia. E eu achava, naquela época, que a cosmocracia, então, era aquela que poderia ser implantada, digamos assim, numa cognópolis. Claro que mais tarde eu fui perceber, então, que vocês podem ver através dessa tabela, que a cosmocracia mesmo, assim, seria a era dos serenões, né? Quando o colegiado dos serenões estivesse presentes aqui no intrafísico. Então, a gente está bem longe disso. E aí, então, eu comecei a pesquisar bastante, e essa tabela que vocês receberam, ela é uma tentativa de nomenclatura, uma tentativa de conceituar e de separar um pouquinho mais o que eu acho que são, então, os regimes parapolíticos, porque os regimes políticos mais convencionais, eles já estão mais ou menos estabelecidos. Ainda assim, na academia tem-se muitas discussões a respeito disso. O que é realmente uma democracia? O que é uma democracia ideal? A direta é melhor que a outra? Enfim. Porém, já está mais ou menos estabelecido. Agora, na conscienciologia, eu vejo que ainda existe muita polissemia, né? Então, as pessoas falam, mas a conscienciocracia é a democracia pura, é a democracia real, é o que, afinal de contas? Então, na minha apresentação, eu vou falar, aqui vocês podem ver, eu já passei o slide, mas não está aparecendo aqui. O sumário da minha apresentação e da minha pesquisa, eu vou falar então um pouco de politicologia, que seria em termos mais convencionais, e aí então vamos partir para a parapoliticologia, tentar definir essa especialidade. E para quem tiver interesse, então, a respeito mais especificamente da parapoliticologia, eu vou defender um verbete no próximo domingo. E aí é um verbete que fala somente sobre isso, vai mostrar, pelo menos assim espero, né, as nuances dessa especialidade, inclusive com subespecialidades e tudo mais. Então, quem tiver interesse, por favor, venha no próximo domingo na tertúlia. E aí vamos falar um pouquinho também da questão de democracia, afinal de contas, vivemos numa democracia, até mesmo na Cognópolis, isso é bom de se perguntar, né?
Quais são os prós e contras de um regime democrático? Porque hoje em dia existem muitos críticos em relação à própria democracia. A gente sabe que é um regime mais ou menos ideal, intrafisicamente falando, né? Todo mundo quer chegar a ser democrático, todo mundo finge que é, pelo menos os países aí. Porém, existem vários problemas ligados intrinsecamente à ideia de democracia. E isso é discutido desde os tempos da Grécia até hoje. E aí, então, finalmente vamos passar para a conscienciocracia, e eu vou tentar, junto com vocês, tentar definir e o possível projeto para a implementação dessa conscienciocracia. Eu ainda penso que a conscienciocracia é o regime que deveria ser pensado e estabelecido aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Eu acho que tem que haver, em um dado momento, um projeto para que isso ocorra, claro, com a participação de todos, obviamente. Então, eu pretendo chegar até esse ponto, certo? Vamos passar aqui. De maneira geral, a politicologia, e aí a gente não está falando necessariamente dessa política do dia a dia, a gente está falando mais da ciência política mesmo. Ela estuda fontes e alocações de poder. Então, por exemplo, quando a gente escolhe um regime político, a gente está escolhendo basicamente a quem a gente dá poder de escolha. Certo? Se for um regime autoritário, a gente sabe que está centrado mais ou menos numa pessoa ou num pequeno grupo que tomam as decisões e não estão interessados efetivamente no bem comum, no bem coletivo. Então, já passando aí para a democracia, é um regime que supostamente dá o poder de decisão ao povo, a todos, né? O demos, no caso. E a gente sabe que isso não é assim, né? Não é a nossa realidade, nem em termos de país, nem em termos de comunidades, isso é bastante complexo. Nem na Grécia era assim, somente alguns podiam votar, apesar de ser uma democracia direta. Né? Só homens, os homens livres, quer dizer, era um pequeno grupo que realmente podia votar e tomar decisões. Então, vejam, a politicologia, de modo geral, ela vai se preocupar com isso. Como é que esse poder está alocado? Quem tem poder? Quem toma as decisões? Quem são as elites, de fato, né, que estão mandando no processo? E isso, então, ocorre em qualquer lugar. Ocorre aqui na Cognópolis. Né? Quem é que realmente tem poder? Quem é que realmente toma a decisão? Será que é realmente uma democracia? Né? Então, essas questões a gente tem que fazer, porque isso é fundamental para que se viva, digamos assim, melhor. Né? Tem como ambição, então, pesquisar os melhores modelos de organização política, que são capazes de efetivamente distribuir poder a indivíduos e instituições para resolver problemas coletivos ligados ao bem comum. Então, assim, teoricamente, a ideia é o bem comum. Teoricamente, é o que é melhor para todos. Então, assim, a gente parte do princípio que a politicologia ela estudaria, digamos assim, qual é a melhor organização política em termos de sistema para que houvesse, né, no final, o bem comum. E aí a democracia ela vai dizer, então, né, que o bem comum seria assegurar as liberdades civis, políticas, né, os direitos humanos, direito a voto, direito à vida. Então, todos aqueles direitos que tem lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e mais os direitos de cada país. Já para a politicologia, eu vou passar aqui o slide, infelizmente é um slide que está lotado, e essa definição ela já mudou, inclusive, no verbete. Então, quem quiser a versão mais atualizada vai ter que vir no próximo domingo. Mudou alguma coisa ali no final, discutindo com a Encyclosapiens e com... a verdade relativa de ponta já está lá no verbete, já não está mais aqui. Mas é mais ou menos semelhante. Então, eu defini que é a ciência aplicada aos estudos técnicos e paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas. Então, referentes a quê? Diretrizes e paradiretrizes, políticas e parapolíticas,
regimes e para-regimes, sistemas e para-sistemas, organizações sociais e parasociais. E aí a diferença é que essa estrutura da parapolítica ela é consonante ao megafluxo do cosmos, obviamente, né, e visa, então, a distribuição ideal e cosmoética de poder e recursos em favor da evolução de todo o princípio consciencial, consciência, grupalidade em qualquer localização, âmbito, escopo ou dimensão. Então, nesse sentido, qual seria mais ou menos a ideia da parapoliticologia? A parapoliticologia, para direito, para diplomaciologia, elas são conectadas, elas são até certo ponto derivadas do fluxo do cosmos, elas fazem parte, digamos assim, do cosmos, da estrutura em si. E essa estrutura, especialmente da parapoliticologia, ela visa assegurar que as consciências evoluam, que elas possam evoluir. Certo? Então, assim, e aí, claro, de uma maneira mais intrafísica, trazendo a parapoliticologia para cá, então, o nosso objetivo é o mesmo. Qual é o sistema de governo, entre aspas, de governabilidade, que nós vamos escolher que efetivamente assegura com que as consciências elas realmente tenham liberdade para evoluir. Então, esse, para mim, é o objetivo, digamos assim, de estudar e de se pesquisar para a politicologia. Se não assegurar isso, pelo menos aqui na Cognópolis, tem alguma coisa errada. Se pessoas não estão tendo acesso à evolução, tais quais outros membros da comunidade, isso significa que esse regime ainda não está efetivamente seguindo o fluxo do cosmos. E a gente sabe, logicamente, que aqui no intrafísico é apenas uma mutilação do que existe no cosmos. Nunca vai ser perfeito, né? Até vai chegar um ponto que talvez seja o mais próximo possível. Você estava falando que o objetivo é assegurar que as pessoas possam evoluir, né? Mas eu tive dificuldade assim nessa ideia, porque a rigor todo mundo está evoluindo, na verdade. O que você quer dizer com ter acesso à evolução? O que você exatamente, por exemplo, nem que seja só aqui, você está falando nas outras dimensões também, mas, por exemplo, no intrafísico, no extrafísico, o que você consideraria ter acesso à evolução? É ter acesso a toda a tecnologia possível de ponta que exista para que as consciências possam evoluir de maneira mais rápida. É isso, basicamente. Mas seria o processo, por exemplo, de educação, saúde, por exemplo, aqui? Educação, reeducação, saúde holossomática, todas as tecnologias que nós temos aqui, a tecnologia do estado vibracional, tecnologia da TENEPS, a tecnologia de chegar a ser um anfiexista, a tecnologia de chegar à desperticidade. Então, é tudo Seria isso. Informação, basicamente, e os recursos. Exato. No verbete, eu já falo, por exemplo, que o objetivo, digamos assim, qual seria o mega poder consciencial? Isso até o professor Valdo tem nas pensatas, que seria a omnicognição da consciência. Então, é ela tentar abarcar o máximo de informações a respeito dela mesma e a respeito do cosmos. Entende? E além, obviamente, de abarcar, além, obviamente, de ampliar a sua própria cognição, é aplicar todos esses recursos em favor da sua evolução e dos outros. Então, eu vejo que esse é o objetivo, digamos assim, da parapoliticologia, é assegurar que isso seja possível. Entende? Porque também não adianta ter toda essa tecnologia e algumas pessoas têm acesso, outras pessoas não têm. Né? E a gente sabe que aqui no intrafísico não é como numa Comunex, que está todo mundo no mesmo nível evolutivo, mais ou menos, né? Aqui tem desnível de tudo que é jeito, mas pelo menos os membros da comunidade, eles deveriam ter o mesmo tipo de acesso. E a pergunta que eu faço existe essa equanimidade em termos de acesso? É isso que eu ia falar, essa igualdade existe, né? Porque tem tanta diversidade. E a diversificação não é só pela diferença de acesso. Acho que a diferença do momento evolutivo, do que a pessoa está interessada, totalmente, da capacidade de entender as Mas aí, assim, a pessoa ela tem todo o direito, né?
para-direito, de dizer esse não é o meu momento. O problema é quando pode ser o momento dela e existam obstáculos para que ela consiga alcançar. Por exemplo, assim, obstáculos do ponto de vista político, assim, o que você acha que poderia ser da parapolítica? Eu vou citar um exemplo que eu não estou falando que exista, estou falando que pode ser, só para exemplificar. Alguém está num nível evolutivo já de epicentro consciencial, da escala evolutiva, mas por motivos X, Y, Z não faz parte do Conselho de Epicons, por exemplo. Você entende? Então, é uma questão intrafísica, às vezes, que não está bem relacionada com a questão multidimensional da ficha evolutiva da pessoa. Até porque uma coisa é bem diferente da outra, né? Porque epicentrismo da escala evolutiva não... E o Epicom é um cargo aqui na nossa, mas, nossa assim, comunidade. Né? É por isso que eu digo, o que seria o ideal? Cada vez mais... os modelos intrafísicos que nós temos, os sistemas intrafísicos, eles estejam mais adequados, né, mais consonantes, não somente ao fluxo do cosmos, mas também à ficha evolutiva de cada um. Esse é o nosso desafio. Claro que é super difícil, mas esse é o nosso desafio. É uma ideia bem complexa mesmo. Obrigada. Ok. Tem mais uma... tá ligado. Não, é o microfone. É o microfone. Só um minutinho, tem uma sequência aqui. Ela pediu. Mas você tem uma... É relacionada, né? Alguns critérios, acho que seu exemplo é interessante. E o professor Valdo, não sei se vocês lembram, ele estava numa tertúlia e foi colocado uns pré-requisitos. Ele falou, bom, gente, de acordo com esses pré-requisitos, eu não estou apto a poder participar como um possível... porque ele tinha que preencher, ter feito não sei quantos cursos, ter feito isso. Ele falou, então, eu não estou apto. Né? Então, na realidade, a gente vê que isso que você está falando tem uma razão de ser, né? Os critérios que a gente estabelece, claro, às vezes, eles são exclusivos, né? Às vezes ele não permite. Por isso que eu falei, eu não tô criticando Entendi. os critérios. Eu só me lembrei exemplo para ilustrar como às vezes existe. Eu não me lembro em que contexto que era, não sei se era de Epicom, mas era um critério para poder participar de uma... Certo. Era uma seleção e ele falou, eu não posso participar porque eu não fiz tudo isso. Claro. Você tem uma pergunta. Você poderia falar um pouco sobre liberdade para evoluir? Então, liberdade é um tema super complexo, bastante difícil. Eu nem me sinto muito especializado nesse tema para poder falar, mas o que eu quero dizer é justamente isso. Que haja um sistema em que as pessoas realmente tenham acesso à informação, acesso às tecnologias, acesso. E uma das minhas críticas, inclusive em relação à própria CCCI, a Cognópolis, é que existe muito pouca discussão, por exemplo, em termos de qual é o sistema econômico da Cognópolis, qual é o sistema econômico da Conscienciologia. E eu vejo que, por falta de discussão, acaba se mimetizando muito a questão da SOCIM. Então, eu vejo hoje, ainda a CCCI ela tem um sistema muito capitalista. Né? Quem tem dinheiro é quem realmente tem mais acesso, não quer dizer que não tem acesso, mas tem mais acesso a cursos, vai poder fazer autopesquisa, viajar para o exterior, ver se foi a personalidade X. E eu não estou dizendo que isso está completamente errado, eu só estou dizendo que precisa de discussão, porque a gente vê, por exemplo, outras comunidades intencionais. E o que é uma comunidade intencional? É uma comunidade que tem membros com a mesma intenção. Então, isso é estudado desde os anos 60, 70, né? Existem comunidades alternativas, entre aspas, e muitas delas propuseram e vêm seguindo modelos alternativos de economia. Né? Então, eu vejo que tem que existir, além da discussão do sistema político, atrelado a isso, qual é o sistema econômico. Porque, veja, se alguma pessoa, por exemplo, ela chega aqui sem ter o mesmo poder econômico que as outras pessoas têm, será que ela realmente tem acesso a toda a tecnologia evolutiva que existe aqui? Então, eu sei que a Interpares, que é aquela instituição, né, de mecenatologia, ela está trabalhando com isso, mas eu acho que isso tem que ser mais integrado numa visão mais de unidade, mais de conjunto. A gente tem que discutir mais isso, tem que propor outros sistemas que eu penso que sejam mais cosmoéticos para todo mundo.
Então, é nesse aspecto que eu falo de assegurar. Por que eu penso que a democracia ainda não é o melhor regime político para ser implantado na Cognópolis? Claro que democracia a gente pode entender de uma maneira muito ampla, né? Ser democrático, ter acesso às coisas, mas a gente pode entender também em relação à própria definição de democracia e aos elementos lá que a gente estuda na ciência política do que é uma democracia. Então, a gente sabe que a maioria dos países tem uma democracia representativa, não é isso? E, assim, até certo ponto, eu vejo que as ICs elas seguem um pouco desse modelo, apesar de ter discussões com os voluntários participam, mas existe uma representatividade. Porém, nas democracias de países, a gente sabe que o representante, de fato, não representa a população, certo? E aí dá poder político, dá poder a políticos ávidos, né, pela continuidade no cargo. E as escolhas também, o problema grande é que recaem em eleitores anti-universalistas ou ignorantes. Então, por isso que a gente tem os nossos excelentes presidentes, não só aqui, mas também nos Estados Unidos, né, o Trump, o Putin, quer dizer, tem tantos, né, pelo mundo que a gente pode dar exemplo, mas então é fruto da democracia. Então, até certo ponto, a democracia ela não assegura que tenha uma escolha ou que tenha um voto que seja bom para todo mundo. Nunca é assegurado. E a maior crítica que se tem, pelo menos na academia, é que a democracia, então, é um sistema político de amadores, porque você vai exigir de uma pessoa que nunca estudou aquele assunto, né, que vote. Ou então você não dá toda a informação necessária para aquela pessoa para que ela possa votar de uma maneira mais inteligente. Fora isso, a maioria não, mas grande parte da população pensa, eu não gosto de política, não estou interessado em política, então, né, para que eu vou me informar? Quando chega a hora de votar, eu vou ver em quem eu vou votar. Você quer fazer uma pergunta? Quero. Você acha que a democracia, eles têm fases também, né? A democracia tem um desenvolvimento do mundo. Eu acho que nós temos no passado, depois da Segunda Guerra Mundial, uma fase por uniões, né? Mais uniões, né? União Europeia, uniões econômicas, outras uniões. E esse é um efeito da globalização também. Mas o que eu vejo, ou eu acho que o desenvolvimento de políticos, sistemas políticos, tem uma dependência dessa fase da vida aqui do nosso mundo que chega muito com os réus no mundo. E isso dá uma influência forte, né? Sem dúvida. Porque a democracia, que vai do lado democracia pura, uma nova democracia, precisa ter uma nova cultura. Eu acho que essa é uma dependência forte. Claro. Como você viu, ou como você veja a tarefa da CCCI, de nossas ICs? Podemos ser exemplarismo, ou um exemplarismo por dar um contraponto? Então, o objetivo de eu estar apresentando essa pesquisa é justamente esse. Eu vejo que se nós realmente quisermos ser exemplo, até não somente para o resto da sociedade, mas para outras cognópolis que poderão surgir, nós temos que ter claro, então, qual é o sistema e como ele funciona. Hoje, se nós perguntarmos para todo mundo aqui, afinal de contas, qual é o sistema político da Cognópolis? É democracia? É democracia pura? É democracia direta? É um misto de focos autoritários com monarquia, com o quê? Você entende? Isso não está claro, isso não está definido por todo mundo. Então, assim, se nós quisermos realmente ser a semente lá do Estado Mundial Cosmoético, nós vamos ter que sentar, discutir com todo mundo e chegar a uma conclusão do que nós queremos, como nós queremos, porque aí você pode servir de exemplo. Entende? Eu acho que tem focos de todos os modelos aqui. O CAEC sempre esteve à frente de um modelo mais democrático em termos de voluntariado, já apresentou vários trabalhos em relação a isso. Porém, assim, a gente tem que realmente discutir em grupo agora
afinal de contas, o que queremos de fato ser. Então, nós somos de uma nova fase de cultivar mais essa conviviologia aqui dentro Isso, na CCCI, né? Eu acho também, né? Para ter mais troca de ideias, né? Mais conversa junto. Eu acho que essa é o momento uma nova agora, tarefa, porque né? já tem mais de 2 décadas, especialmente a Cognópolis, e especialmente com a dessoma do professor Valdo, eu acho que chegou o momento da gente sentar e organizar de uma maneira. Claro que a gente vê aí a ideia do professor Valdo de deixar um colegiado da Conscienciologia, e que eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais tarde, que eu acho que tem relação com a conscienciocracia. Então, é o que eu estava dizendo dos problemas da democracia atual, né? E a tendência da democracia é que as decisões elas tendem para a média, porque você pergunta para todo mundo, né? E aí o que é mais evolutivo não necessariamente é aquilo que vai ser escolhido. Então esse é um grande problema. Aí a gente vê então que o Platão, por exemplo, ele já pensava nisso há muito tempo atrás, até Aristóteles. Ele dizia assim que o Sócrates até ele era bastante preocupado porque ele via que as pessoas que escolhiam, por exemplo, um dia estavam escolhendo, né, estavam votando, e no outro dia elas estavam bebendo, estavam caçando, estavam matando, enfim. Aquelas eram as melhores pessoas para escolher, né? E então esse continua sendo o problema de hoje em dia. Quem escolhe pode ser extremamente anticosmoético, anti-universalista, e aí acaba escolhendo um Trump da vida. No século XIX, o John Stuart Mill, daí eu tenho que passar, desculpa. Ele deu até uma sugestão de dar votos extras a cidadãos com graduações ou trabalhos de alta demanda intelectual. Então ele tentou ver assim, como é que a gente vai resolver esse problema, né, de não tender tanto para a média, vamos dar votos ali para os intelectuais, para os estudiosos e tudo mais. E, hoje em dia, então, tem 2 pesquisadores estadunidenses. Ali, um deles escreveu, inclusive, um livro chamado Contra a Democracia, Against Democracy. É o David Estlund e o Jason Brennan. E eles vêm pesquisando a epistocracia. A epistocracia significa o governo dos mais sábios. Então, a ideia deles é até bem radical. A ideia deles é pegar um grupo de pessoas que realmente entendam de política, economia, sociedade e tudo mais. Aí monta lá o conselho epistocrático e eles é que decidem tudo. Ou seja, não tem participação de ninguém, né? Tem só a participação daquele grupo. Eu penso que isso também não adianta, porque não ajuda ninguém a evoluir, nem participar, não tem participação política nenhuma. Daria certo até certo ponto, quem sabe? Se não houvesse tanto partidarismo, né? Também tem esse problema. Então, assim, a democracia direta, ela tenta dirimir um pouco dos problemas da democracia participativa, né? Ela elimina os intermediários, ela diminui um pouco da questão da alienação política, porém, as escolhas continuam caindo em eleitores anti-universalistas ou ignorantes. Senão não teria o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Foi democracia direta, foi um referendo. As pessoas nem sabiam o que era, muitas vezes, a própria União Europeia, só ficaram sabendo depois da votação. Então, veja, a democracia direta ela não resolve necessariamente a situação. Ela só melhora um pouco. E as decisões ainda vão tender para a média e não asseguram, então, decisões evolutivas. Já a conscienciocracia, então aí a gente pode pegar essa tabela aqui, finalmente. E é como eu falei, isso é uma tentativa de colocar numa tabela, de conceituar quais seriam os regimes posteriores, então, à democracia. Porque eu vejo o seguinte, eu não vejo como interessante, até para a própria Cognópolis e para a CCCI, que nós apenas estabeleçamos um regime político que seja intrafísico convencional.
né, que não leve em consideração o paradigma consciencial, multidimensionalidade, multisserialidade, amparadores, etc. Então, eu penso que, de modo geral, a gente tem que manter aspectos democráticos, obviamente, participação de todos, mas a gente vai ter que passar desse limite que é imposto pela intrafisicalidade. Então, nesse sentido, eu construí uma tabela e aí, por favor, vocês podem, né, criticar, fazer o que bem entenderem. Eu vejo lá que, baseado na escala evolutiva, então, das consciências, a conscienciocracia, ela pode começar, de fato, se aquele grupo de pessoas está numa média evolutiva de 25% a 30%. Então, é o inicial lá, incipiente, né? O grupo está mais ou menos no nível evolutivo ali de tenepsista, e eu vejo que ali já dá para começar a discutir ideias. Porém, a conscienciocracia, no meu ponto de vista, certo? Ela poderia se iniciar de fato, se discutir, se estabelecer mais, quando o grupo tem de 30% a 35% da escala evolutiva. Aí realmente é inicial. Certo? Então, e aí eu vejo que as pessoas dizem assim, não, mas não somos todos projetores conscientes, né? Às vezes temos uma projeção aqui, acolá. Porém, assim, eu não vejo mais a escala evolutiva ela como totalmente linear. Se você não é projetor consciente, aquele que sai do corpo quando quer, você não vai poder ser desperto. Eu vejo que as pessoas elas têm elementos de outros níveis evolutivos e aquilo dá uma média. Às vezes a pessoa pode ter, inclusive, ser um grande lexicógrafo, que seria até um elemento lá do evoluciólogo, que ela está trazendo, né, para a intraconsciencialidade dela. E aí ela tem lá elementos de epicom, elementos de, sei lá, até semiconsciex, e isso dá uma média. Eu vejo assim. Então não quer dizer assim, todo mundo tem que ser projetor consciente para poder estabelecer a conscienciocracia. Não. Depende da média. Um lá tem menos, outro tem mais, um tem esses elementos, outros têm aqueles elementos, e a média possibilita então com que se estabeleça. Por que eu baseei regimes políticos na escala evolutiva? Porque para mim é só pegar um grupo de conselhos, você não vai ter nunca uma democracia. Não tem como, certo? Eu pelo menos penso assim. E ao mesmo tempo que se você pegar um grupo de serenões, nunca vai ter uma autocracia. Não faz parte da intraconsciencialidade deles e não faria parte, digamos assim, da grupalidade a partir daquelas consciências. Então, baseado nisso, é que eu cheguei nessa tabela. Como é que a gente chega numa conscienciocracia? Não, tem que ter pelo menos uma média aí evolutiva um pouco maior do que o pré-serenão vulgar, né? Então, por isso, assim, a necessidade realmente de continuarmos evoluindo, porque senão não tem como estabelecer regimes parapolíticos na intrafisicalidade mais avançados. Você quer fazer uma pergunta? Não, é que me chamou a atenção quando você falou das escolhas evolutivas, né? Antes, um pouquinho de você entrar na conscienciocracia. Eu queria entender o que você entende por uma escolha evolutiva, dentro dessa discussão aí da parapolítica e da política. Isso é bem complexo, porque a gente tinha só o exemplo do professor Valdo, né? O professor Valdo, ele era democrático até certo ponto. Então, não significa que, por ele ser democrático até certo ponto, ele era autocrata. Uhum. Significa que, pela visão de conjunto que ele tinha, pelo acesso à multidimensionalidade, aos amparadores, ele poderia saber qual era a melhor decisão para o grupo. E muitas vezes ele batia na mesa e tomava a decisão e dizia, olha, não é assim, vocês estão todos errados, vamos por aqui. Você entende? Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, mas nós temos na CCCI uma aristocracia. Não quer dizer que a aristocracia seja negativo, porque pode ser um grupo, né, de sábios, um grupo de pessoas que têm um nível evolutivo, mas a aristocracia evolutiva, e eles tomem decisões melhores. Pois é, porque eu fiquei pensando, eu estou tendo uma experiência bem interessante assim com um projeto que eu estou liderando dentro do meu condomínio, né?
E a gente começou a perceber assim as oposições, né? Quem concordava, quem discorda, quem não diz o que pensa e depois nos bastidores diz o que pensa. E aí começou a gerar um conflito em mim, porque assim eu era partidária de uma posição. Foi com esse objetivo que eu trouxe o projeto. Mas quando eu comecei a ver esse conflito, né? O conflito que gerou, mesmo com uma minoria, daí eu comecei a ver assim, não adianta ser maioria. Vamos dizer, pelo princípio democrático, a maioria vence. Então, estava sendo democrático o meu projeto. Mas não estava sendo, vamos dizer assim, cosmoético. Vamos dizer assim, alguma coisa estava gerando de conflito. Então, aí eu comecei a pesquisar o que a gente poderia fazer, que agora a gente está na segunda fase do projeto, que gerasse conciliação de interesses. E aí eu comecei a refletir sobre o meu conceito de democracia. E eu cheguei a um outro conceito agora, a partir dessa experiência, né, que eu acho que a democracia tem a ver com atendimento às necessidades das consciências. E essas consciências entendendo suas diferenças e suas singularidades. Então, assim, como a gente tem diversos grupos, eu não sei se essa ideia dos mais sábios representa essas vozes. Entende? Mesmo pensando até pensando evolutivamente, né? Porque o evolutivamente, assim, a gente pode entender da omissão superavitária também, né? Quantas vezes as consciências evoluídas, elas recuam para dar voz e vez a maior parte de nós que ainda está num nível evolutivo menor. Né? Então, por isso que eu pensei, o que é uma escolha evolutiva dentro de um sistema democrático? E o que poderia representar essa escolha evolutiva dentro dessa perspectiva? Eu vou discutir um pouco mais além, um pouco disso, e vou dar o que eu penso, certo? Então, não necessariamente aquilo que é o melhor para todos. Porém, eu ainda vejo que existe uma necessidade de ter, pelo menos, um grupo que analise as coisas, entende? Mas a gente vai chegar lá. E se eu não chegar lá, e você me pergunta de novo? Eu estou concordando praticamente com tudo que você está dizendo, faz sentido. Só uma coisinha que me incomoda, é a terminologia. Conscienciocracia. Eu vejo a sua maneira de apresentar coisas, tem algo de evoluciocracia ou qualquer coisa assim. Porque Hitler, por exemplo, era uma consciência. Sim, mas... Então, o termo consciência, entende? É bem complicado. Eu acho que só conscienciocracia não vai resolver o problema. O que você está dizendo é nível de consciência, mas como é que nós vamos... Terminologia é uma coisa bem complicada mesmo. Mas o conceito seu, a maneira que você está explicando, assina embaixo. Eu concordo com você. Até eu coloquei evoluciocracia lá no número 15, que seria lá já de nível de evoluciólogo. Por isso que eu basei... mas com outro sentido, né? Com outro sentido. E pelo menos eu dei a conscienciocracia pelo fato de que temos um sistema conscienciocêntrico, com um foco na evolução da consciência. Então, mas é evolução ainda. Exato, mas assim, a gente fala que é conscienciocêntrico, né? Porque o foco é a consciência. Mas eu concordo, nomenclatura... É complicado, eu sei. Eu entendo a sua proposição no sentido de que que a consciência ela já está sendo considerada formalmente como um tema, digamos, né? Exatamente. Todos somos consciência, mas no momento que coloca consciência como um elemento do pensamento político ou da ação política, começa a mudar. É por aí mesmo. Por aí, né? É por aí, sem dúvida. Luciano, aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a questão da meritocracia, o que você pode comentar como uma proposta para a gente pensar? Eu estou falando isso até porque eu estou estudando a pré-intermissiologia. E quando eu comecei a aprofundar algumas coisas, o professor Waldo me falou, estuda a meritocracia, que tem a ver com alguns processos da pré-intermissiologia. Então, eu comecei a resgatar esse movimento lá da China, estudar um pouco como é que se dava, o que a gente pratica hoje. Então, eu queria ouvir de você o que... A meritocracia, infelizmente, mais convencional, ela é bem distorcida, né? Nos Estados Unidos é um país, aparentemente, entre aspas, bastante meritocrático. Porém, assim, a gente vê que, então, só quem realmente tem acesso, especialmente econômico, é quem acaba nas posições de poder. Entende? Então, a pessoa tem mérito? Tem. Ela estudou, foi nas melhores universidades, acabou lá numa posição de poder. Você não vai dizer que ela não tem mérito. Porém, outras pessoas não têm o mesmo acesso e acabam não chegando naquele mesmo ponto. Entende? Na conscienciologia e na parapoliticologia, claro que a meritocracia ela é automeritocracia, certo? Isso ninguém vai tirar de você.
Agora, é aquilo que eu estava falando lá no início. Nós temos que ter um sistema, uma organização parapolítica que, de fato, leve em consideração a automeritocracia. Então, leve em consideração a ficha evolutiva de cada um. Né? Porque, de uma certa forma, isso tem a ver com as conquistas evolutivas de cada um. Sem dúvida. A valorização dessa conquista evolutiva e como que a gente vai lidar com essas medidas de erro e acerto. Né, Eu estava pensando exatamente nisso, com a questão da democracia e essa meritocracia. Porque se a gente olhar só pelo lado intrafísico, você pode até dizer determinado grupo de pessoas, determinada pessoa não teve acesso a ter mérito. Mas se você ampliar isso para o paradigma consciencial, a gente já não pode falar a mesma coisa. Porque, por exemplo, por hipótese, você pode ter uma pessoa numa existência que teve todos os aportes necessários e não utilizou. Numa terceira existência, ela pode não ter todos esses aportes, ela já gastou. E aí ela vai ter que correr atrás. E ela pode não ter o acesso a todas as coisas que ela teria para ter a meritocracia, entre aspas, como essa americana que você fala aí, de fazer uma Harvard, de poder pagar, entendeu? Mas ela vai aprender com isso a valorizar o mérito, a busca. Então, a gente precisa talvez ampliar para a questão, até para essa epistocracia, né? Para esse modelo de sábios, né? Que estariam gerindo um regime para todos, não, né? No sentido intrafísico da coisa. Né? Porque se você ampliar isso para o paradigma consciencial, aí fica mais fácil de entender, né, esses regimes... Mas o que eu estou tentando falar um pouco também, Alan, é o seguinte. Pelo menos na Cognópolis, pelo menos na CCCI, mas especificamente na Cognópolis, que é uma comunidade, né, bem informada. Quantas vezes a pessoa não tem acesso por obstaculização pelas políticas da CCCI? Pelas políticas não evolutivas, é isso que eu quero dizer. Entende? Então é isso que a gente está tentando diminuir. Né? É realmente aquilo que eu falei, é assegurar que as pessoas tenham a oportunidade. Então, assim, você até pode me dizer, não, mas a partir da holocarmalogia está tudo certo. Eu não acho. Eu acho que a partir do momento em que você estuda regimes mais avançados, a parapoliticologia, como ocorrem nas comunexes, você tem que diminuir a tendência de nós mesmos de querermos o poder temporal e, às vezes, criarmos obstáculos a outras pessoas que precisam evoluir. Então, a gente pode ser um exemplo simples. Eu fico mais tempo numa posição que eu tenho e não dou oportunidade de outra pessoa estar no meu lugar. Isso já cria um obstáculo à evolução da outra pessoa que deveria estar naquela posição. Entende? Então é nesse sentido. Claro, gente, é uma discussão complexa, não é simples. Né? E eu também não tenho todas as respostas, obviamente. Alô, Luciano, tá ligado aqui? Desculpe, ela estava um pouquinho antes, daí eu já passo para você. Continuando nessa ideia aqui do Alan, eu sempre olho a questão aqui do CAEC. Né? Eu penso que os efeitos da organização do CAEC, eles são muito avançados. Certo. Que é o mecenato, que é aquela questão toda. Né? Então, o CAEC é uma organização aberta para todos, né? Então, é uma célula diferente dentro da sociedade, aqui intrafísica, e que tem uma abrangência multidimensional, na minha visão. O que eu vejo, assim, que ainda está, a forma como ele está organizado, ainda é pouco discutida, né? E muito no apelo para que, não é uma coisa muito debatida, mas é um apelo para que os mecenas façam as doações, que ali se busca até, se envolve os traços nossos religiosos, ainda do passado e tal. Muita gente ajuda mais por conta disso, talvez, não sei. Cada um teria que observar fazer a sua autorreflexão nesse sentido. Mas eu vejo assim que o CAEC é um modelo assim bem interessante dentro da nossa organização aqui da CCCI, o mais de ponta que nós temos,
e que eu acho que valeria muito a pena a gente sentar e discutir, pensar mais profundamente a questão aí de como realmente buscar uma organização mais consciente, digamos assim, mais lúcida sobre esse aspecto. Isso. Porque eu penso que ele é um modelo bem plausível e que pode se expandir para vários cognópolis, mas há que se ter esse debate mais profundo aí, sem dúvida, pelo menos a liderança de todos que participam e tal, nesse sentido. Sei o que tu pensa disso também. Eu queria colocar mais uma variável nessa questão da meritocracia e do poder, que é a questão da responsabilidade. Porque eu vejo, assim, numa comunidade ou num país que os políticos sejam mais avançados, o poder ele não deveria ser visto como uma posição em que eu tenho privilégios para defender os meus próprios interesses, e sim como um poder, mas que vai me trazer mais responsabilidades perante aquele grupo que eu estou liderando. Então, se tanto a meritocracia também, né, então a meritocracia vai me dar o direito, né, ou uma posição, um cargo, uma função, que eu vou ter mais poder de decisão, mas esse maior poder de decisão, ele também vem com responsabilidade. Claro. E não como um privilégio que eu vou poder decidir, né? Não. Porque eu vejo isso como responsabilidade. Então, o poder também deveria ser assim, né? O poder deveria ser visto como um cargo que eu tenho mais responsabilidade. Aí, realmente, só quem gostaria, né? Quem quer assumir responsabilidade para tomar conta dos outros, né? Para decidir. As pessoas querem para ter privilégios, né? De decidir o que é melhor para elas, né? No caso dos políticos. Então, eu vejo que aqui acontece muito mais o contrário. São pessoas... Falta gente para assumir cargos de poder. Falta gente para assumir cargos de responsabilidade. Né? Então, assim, quando tem que assumir uma IC, ou quando tem que assumir uma IC grande, né? Uma coordenação de IC grande, uma coordenação de um projeto, é difícil conseguir gente. Tá, mas eu posso dar um contra-argumento? Pode. Eu concordo parcialmente com você, e eu vejo que às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não quero, porque eu não quero entrar na politicagem da Cognópolis ou da CCCI. Então, assim, isso a gente vai ter que sentar e ver o que é isso que eles estão falando, entende? Então, aí tem que ver o quanto isso acontece, porque às vezes acontece uma exceção, e porque eu vejo mais o contrário, a gente chamar as pessoas para assumir a atividade. Que não quer. Não quer. Não quer, mas por quê? Porque às vezes tem aquele ranço ainda. Há então, controvérsia. É real, não é real? Porque às vezes a pessoa passou por uma situação de ter recebido uma crítica, ou de ter se envolvido em algum conflito e tal. É o que a gente estava discutindo ontem também no círculo, né? Aí a pessoa dá o passo para trás. Eu não quero entrar no conflito, porque o conflito exige que eu faça as minhas recins, que eu lidere um grupo que também tem conflitos, e eu vou ter que me superar em algumas coisas, eu vou ter que ajudar o grupo a lidar com esses conflitos que são de cada um, nível evolutivo. Aí a pessoa, não, dá um passinho para trás, não quero assumir responsabilidade nenhuma, deixa o outro. Aí depois reclama que teve obstáculo, mas será que ele também não conquistou o mérito de ter a energia, a inteligência evolutiva e tudo, de enfrentar aquele conflito? Mas deixa eu te dar outro exemplo, então. Por exemplo, já aconteceram várias vezes aqui na Cognópolis de grupos de especialistas se reunirem e tentarem propor coisas relativas à comunicação, coisas relativas à questão econômica, de gestão, e várias vezes esses grupos eles foram barrados. Né? Até chegar ao ponto de ter se reunido, ter escrito tudo, propuser, blá, 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 e aí essas coisas acabam não acontecendo. Então, até que ponto, às vezes eu fico refletindo, tá? Não estou dizendo que é assim, mas eu fico refletindo até que ponto o grupo empodera o outro até um nível de que o outro realmente não tenha poder. Entende? É um semi-empoderamento. É um pseudo-empoderamento. Então, eu vejo isso, às vezes, no colegiado da Conscienciologia. Era, teoricamente, para substituir o professor Valdo. Porém, hoje em dia, ele é colocado junto das estruturas, né? Tem a Unicim, tem não sei o que, e tem lá o colegiado. Ele era para ser supra, ele era para ser, né? Então, assim, até que ponto nós realmente queremos experimentar dar poder para um grupo? Entende? Porque se a gente só dá meio poder, não tem como eles trabalharem.
E aí eu fico pensando, mas nós sabemos que aquele grupo era para ser supra, por que ele não é? E por que todo mundo aceita colocar do lado lá da estrutura, né, como se fosse paralelo? Mais uma instância, né? Mais uma instância exato, de decisão. Até acho que me falaram que é chamado aqui a 4ª instância. Mas não era para ser assim. Então nós estamos fingindo que era para ser assim, entende? Então é por isso que eu acho que a gente tem que sentar e discutir, porque... É que talvez seja uma construção, né? Que tem pouco tempo ainda. Não, mas assim, aí que eu vejo, isso é uma construção ou isso é uma espécie de síndrome grupal? Porque eu vejo assim, até a própria Nissim no início foi super difícil para ela se estabelecer. Né? Foi dado poder, mas até certo ponto. Aí quando realmente estava acontecendo as coisas, né, houve até certo ponto uma puxada de tapete. Então, será que nós estamos preparados para realmente, né, empoderar um grupo? E aí tem mais uma variável, então, que é diferente, que no nosso caso é diferente da Socin, que nós somos voluntários, né? Então esse poder realmente vai ter limite, porque não tem como eu coagir um voluntário a seguir uma decisão que é tida pelo grupo A, B, C, D, instância A, B, C, D. E na política, você tem lá as leis, você é coagido, se você não cumprir, você vai preso, ou vai ter multado, ou vai ser, sei lá. E aqui nós somos voluntários, né? Então, eu sou muito tranquila, isso para mim é um alívio, porque assim, eu posso dar poder para a pessoa, porque se ela tomar uma decisão que vai contra a minha cosmética, eu não preciso seguir. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem o Zaslavski e daí tem a Isabel. Eu acho que eu vou... Acabei entrando assim, nessa discussão, assim, o que eu ia perguntar, se encaixa bem nisso. Estou tentando pensar a partir das suas provocações. É provocação mesmo, eu não tenho a resposta. Que é assim, quem é o sujeito da política? Tá? Quem é o sujeito do poder político? Ou seja, quem tem poder, quem dá poder para quem? Vamos colocar isso, tá? A mudança de paradigmas, né, para o paradigma consciencial, ela envolve uma transição disso, né, porque o poder passa deles para nós. Então, na democracia, o poder já deveria ser nosso, vamos dizer assim, mas ainda é deles que devem passar para nós esse poder. Então, quando a gente fala de conscienciocracia, uma coisa que a gente não entende direito, eu mesmo não entendo bem o que é ainda, e é difícil falar disso. Então a pergunta é, uma provocação de volta para você. Assim, como você entende o sujeito do poder na conscienciocracia? Porque na hora que você fala assim, precisamos empoderar, você está dizendo nós, como se o poder estivesse conosco. Mas ao mesmo tempo, no momento que você está como que expondo criticamente uma situação, é como se estivesse com eles. Porque se estivesse conosco, nós já teríamos feito. Então, assim, quem é o sujeito do poder na conscienciocracia? Como é que você entende isso? Achei ótima a tua pergunta, porque poder ele é bastante relacional, né? Ao mesmo tempo, a pessoa tem o alto poder dela, que ela se empoderou, tem a meritocracia, a ficha evolutiva. Porém, em grupo, você tem que dar poder também a outra pessoa. Porque, por exemplo, o professor Valdo podia sentar aqui, bater na mesa e, como ela disse, não aceitamos a sua decisão, vamos embora. Certo? Então, nós, até certo ponto, nós reconhecemos, através da autoridade moral dele, através dos exemplos que ele deu, de tudo que ele escreveu, que ele tinha um nível evolutivo maior do que a maioria das pessoas e, portanto, nós chegamos ao ponto de dar, sim, poder a ele, de ter poder. Né? Nós empoderamos ele, porque ele sozinho ele não teria como obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Então chega um ponto, qual seria o ideal do ideal do ideal, já que a evolução ela é hierárquica? É que a Cognópolis estivesse lá num topo, um colegiado que fosse realmente os mais evoluídos daquele grupo. Agora, como é que você vai saber disso de fato? Né? Você pode fazer o conscienciograma, pode fazer um monte de coisa, mas assim, de fato, pegar a ficha de cada um. Né? Então, assim, tudo no intrafísico vai ser somente um simulacro daquilo que seria ideal. Numa comunidade extrafísica avançada, tem lá o colegiado dos serenões,
Porém, dentro do colegiado, tem que ter o serenão que é mais evoluído que o resto, porque é hierárquico. Né? E até o professor Valdo vivia dizendo isso, eu obedeço o que eles me mandam, porque eles sabem mais do que eu. Agora, será que nós estamos preparados para viver dessa maneira? Eu penso assim, que a conscienciocracia, pelo menos na inicial, e até vamos seguir aqui, então, com os slides. Tem que voltar para os slides lá, tá? A conscienciocracia na prática. Que eu acho que aí assim, o que eu consegui pensar não quer dizer que está certo, eu acho que tem que discutir muito mais. Eu não vejo como possibilidade de eliminar a democracia direta. Como é que a gente vai ter um grupo lá no topo decidindo por todo mundo? Não tem sentido, até porque você não cria, então, a consciência política e parapolítica do próprio membro da Cognópolis ou da CCCI. Então, de alguma maneira, você tem que dar voz às pessoas, mas assim, você vai ter ao mesmo tempo que informar, né? Que dá toda a informação, para que ela possa votar ou participar de uma maneira mais consciente. Ao mesmo tempo, o próprio cidadão cognopolitano ou cognopolita, ele tem que então querer, porque aí tem muito a questão da alienação política, a gente vê em tudo que é lugar. Né? Não tenho interesse, não quero participar, se eu votar não vai fazer diferença. Então, nesse sentido, só para porque esse ponto me interessa, você acha que, vamos dizer, nesse modelo, né, seria opcional a pessoa participar ou não? Não, você não tem como obrigar uma pessoa a participar. Né? Eu penso, por exemplo, que o voto, como é no Brasil, obrigatório. Obrigatório é totalmente errado. Como é que você obriga uma pessoa? Como é que você diz que é um direito e você obriga? Né? Mas assim, não tem como você forçar uma pessoa. Porém, com assim, as discussões, né, cada vez mais amplas, incluindo todo mundo, do que é a parapoliticologia, por que é importante, por que faz parte da vida de todo mundo. Né? Não é só o Luciano lá que estuda parapoliticologia, eu estou interessado nisso, não, afeta todo mundo. Então, assim, aumentar aos poucos, a consciência. Exatamente, as pessoas vão tendo consciência da importância daquilo para a própria evolução delas. Né? Se eu quero evoluir e eles vão assegurar esse direito à evolução, de fato, eu quero participar, certo? Entendi. Então, qual é o melhor modelo? Só que aí eu vejo assim, que, no meu ponto de vista, deveria, então, haver uma espécie de um colegiado que analise aquelas decisões, certo? Não quer dizer que o colegiado vai dizer, não, está tudo errado, vocês não vão implementar isso. Mas através de indicadores multidimensionais, né, você vê se aqueles resultados, então, eles são, por exemplo, o grupo está mais desassediado por causa daquele resultado, está realmente atingindo novos patamares evolutivos, o grupo está mais harmônico, está mais integrado, ou aquilo ajudou para desintegrar, né? Medidores. Quer dizer, isso aqui, gente, eu só estou dando como exemplo, não quer dizer que sejam esses indicadores. Mas, de alguma maneira, a gente vai ter que ver se aqueles resultados, e aí eu acho que tem que ter até pode ser uma função do próprio colegiado da conscienciologia, para não criar mais um organismo, né, que veja, de fato, se aquelas decisões estão sendo o melhor para todos. E aí, claro, aquele colegiado pode dizer, olha, pessoal, não está funcionando, vamos mudar, vamos melhorar a rota. Eu não vejo como uma imposição, eu vejo mais como um grupo que pode acompanhar e propor alterações, se for necessário. É assim que eu vejo, pelo menos, a conscienciocracia inicial. Então, naquele grupo, a gente continua escolhendo aqueles que nós achamos que são, né, as pessoas melhores para tomar essas decisões. Eu acho que até tem que ter um ombudsperson, sabe, o ombudsman, ombudswoman, que você realmente tem uma pessoa que está, nem só ouvidoria, mas aquela pessoa está sempre olhando para aquele colegiado, para aquele grupo e criticando, olha, vocês estão pisando na bola, olha, isso aqui não está bom, entende? Porque tem que ter uma pessoa meio de fora também para que o próprio colegiado ele não
se sinta, porque às vezes você está dentro do colegiado, você perde um pouco a noção da visão de fora. Então, não sei se ajudei ou não ajudei. Eu vejo assim, isso é a parte inicial, eu não consigo, acho que faz parte de um grupo vislumbrar algo mais avançado depois disso, porque eu acho que deve ter. Mas eu tenho assim um projeto mais ou menos que eu queria falar um pouco. Então, o grupo elegeria, né, um colegiado desse tipo, mas então já tem que haver uma insinuação de uma ideia de evoluciocracia. Exatamente. Porque não deixa de ser uma delegação, parece democracia representativa, digamos, só que não há uma representatividade. É um colegiado... Tá, mas não é uma representatividade. Não é representatividade. Não é, porque é como se você tem a democracia direta, né? Todo mundo vota num assunto, mas aquele assunto é analisado e acompanhado por aquele colegiado. Então não é que eles vão implantar por você. Sim. A conscienciocracia é uma democracia direta com uma certa insinuação da evoluciocracia. Exato. Sob o olhar da evoluciocracia. Sob o olhar Mas por isso que isso tem que ter um nível, digamos, médio para as pessoas terem esse consenso. Isso pressupõe um consenso. Por isso que eu vejo assim, de poder que você está falando, de 30%, você não consegue chegar nesse consenso. Porque sempre vai ser necessário delegar o poder. Sim. Pelo menos aqui no intrafísico. Sim. Luciano, aqui. Acho que a Isabel queria falar, não queria, Isabel? Isabel. Então, vamos aí abordar a questão colegiada, né? Empoderamento. Gente, vou usar um jargão da roça. É no andar da carroça que se ajeita as abóboras. Não existe empoderamento por decreto. Fala mais próximo. Não existe empoderamento por decreto. A gente assume determinados cargos, leva tempo para a gente se ajustar ao cargo. Não é simples assim. É como aconteceu comigo, na Unici e em outros lugares, obviamente. Tá, então, isso é a primeira coisa. Só entrar um pouquinho nisso que você está dizendo, pelo seguinte, eu não estou dizendo que está errado o que está sendo feito ou que deveria ter sido empoderado imediatamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu usei esse exemplo para que a gente discuta se realmente ocorre aqui na Cognópolis e na CCCI um semi-empoderamento. Sim. Deixa eu terminar que eu quero saber. Deixa eu construir aqui a minha linha de raciocínio. Veja, quando eu entrei na Unici em 2009, as instâncias de poder, assim mesmo, tinha apresentações na CCCI mostrando as instâncias de poder. Era as 3 instâncias, Conselho de CES, Conselho de EPICONS e Unicim. Mas o maior poder é o Valdo. Se tivesse hierarquia, lógico que era o professor Valdo. Claro, mas primeiro o Valdo, depois era o Conselho de EPICONS, depois o Conselho de CES e, por fim, a Unicim. A Unicim era o último, você sabe disso, você estava comigo lá, conosco, né? Tem vários aqui que era dessa época. Gente, é natural, com o passar do tempo, as abóboras foram se ajustando. Houve mais trânsito entre um conselho e outro. A própria construção do colegiado envolveu o Conselho de EPICONS mais assiduamente. Muitos EPICONS assumiram coordenador de gestores, de gestão de CES. Então, houve uma mescla no Conselho de CES de gestores que são EPICONS. Então, houve uma horizontalidade nas decisões. Assim que eu fui vivenciando isso, até surgir o colegiado. Sim, a gente sabe que o colegiado veio, em tese, suprir a lacuna do professor Valdo. Em que aspectos? O Valdo é o maior assistente de nós todos. Ele tinha uma coisa chamada pangrafia, ele tinha 360 graus de cosmovisão parapsíquica. Se a gente juntar um viés da nossa visão parapsíquica com o viés do outro, com o viés do outro, com o viés do outro, é possível que chegamos a essa cosmovisão, pelo menos em mais de 60%. Então, o que se espera de um grupo assim é que ele desenvolva essa capacidade de cosmovisão parapsíquica, que desenvolva essa capacidade assistencial. Eu penso que a maioria ainda está em transição dos seus afazeres
para depois juntar e desenvolver mais seu parapsiquismo conjunto e não individual. E isso é bom para todos nós, é o que a gente quer e o que a gente espera. Mas não se faz por decreto, a gente tem empregos, tem um monte de coisa, não, mas e assim por diante. Deixa eu só fazer um contra-argumento. E essa quarta instância não é que está em hierarquia, tem primeiro o Unicim, depois Epicons, depois não. Não, é uma instância de poder nas 4 que continua sendo a do Valdo. Agora, bom, entendeu? É óbvio. Não, agora, isso se faz com conquista, claro, com confiança. Agora, sim, como você vai saber se o grupo tem a condição de ter a cosmovisão se você realmente só não no empodera exercício, o grupo? Só no exercício. Agora, isso é só o tempo. A falta de empoderamento, será que não faz com que o grupo tenha menos cosmovisão? Você entende? É esse o ponto que eu quero chegar. Quem empodera é o próprio grupo, o poder de todos, somos nós, né? Mas ainda volta a questão, será que nós temos como prática grupal o semi-empoderamento? Eu queria Porque perguntar. aí a gente realmente não dá poder, aí o outro grupo ele não consegue exercer no nível que poderia exercer, e a gente diz, mas vejam, eles não conseguem, por isso eles têm que estar numa instância menor. E por isso que ele... Não mas é instância maior ou menor. É como eu disse para ele, assim, eu tô aqui como um instigador para a gente discutir. Eu queria que falasse mais sobre o semi-empoderamento, porque assim, tem o empoderamento total, o zero empoderamento e o semi-empoderamento. Você está colocando negativo. Eu acho que até a palavra nem é semi, é pseudo. Porque o semi seria positivo. Né? Você não pode dar poder total assim também. Eu acho que isso tem a ver com aqueles indicadores que talvez a gente precisa desenvolver dentro da CCCI para saber se aqueles, entre aspas, que são os nossos líderes, porque a gente precisa dessa interface com a SOCIM. Não dá para a gente ainda fazer, todo mundo vai decidir, vai chegar sempre a um consenso e vamos levar isso para fora. Né? Então, isso que eu acho que é o empoderamento. Os indicadores, que talvez fosse o caso da gente realmente pensar dentro da CCCI. Quem está lá é realmente quem deveria estar? Está fazendo o que deveria fazer? Qual é a qualidade daquilo que está sendo feito? E pelos resultados, talvez, a gente consiga criar esses indicadores até chegar no início. Exato, concordo com você. E tem tempo, o mandato do colegiado é 5 anos, os gestores trocam a gente vai trocando. Nós todos somos líderes, vamos nos revezar nos papéis. É aquele voo das gaivotas, lá de vez em quando vai para frente. E é isso que importa. Eu ainda penso que a gente tem que ver se a gente está no pseudo-empoderamento. A gente dá até certo ponto que aquele grupo realmente não possa tomar decisões. Luciano, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta mais ou menos na mesma direção dos Zaslavski, quando a gente trata da questão do sujeito político. A pergunta é a seguinte: quando a gente diz a gente vai dar um empoderamento, né, para alguém, ou nós estamos semi-empoderando, nós não estamos, na verdade, buscando o mesmo modelo de representatividade? Quando você fala, nós vamos dar um empoderamento, no sentido, nós estamos semi-empoderando. Quer dizer, a pergunta é, nós não estamos me parece que quando a gente pensa, né, por essa direção, se eu estou entendendo, nós estamos buscando mais ou menos uma representatividade. Ok, se essa representatividade está numa direção mais cosmoética ou não, mas me parece similar ou semelhante. Talvez, quando a gente trate de sujeito político, a questão não seja sobrecarregar lideranças a partir do exercício de práticas que nós devemos efetivamente assumir. Ou, numa democracia, e eu não estou nem falando de democracia pura ou numa democracia avançada, numa democracia, pura e simplesmente, para que ela funcione, é necessário que o sujeito político pratique a vida política. Ou, em outras palavras, que o seu pertencimento venha a refletir na sua participação dentro dessa vida pública, que me parece ser a dificuldade de todos nós, certo? A maioria de nós. Quer dizer, a maioria de nós tem capacidade para essa participação, mas até certo ponto está acostumada a só pensar essa participação quando está numa representação, concordo. Né? Então, talvez, vamos dizer assim, a gente pudesse distribuir um pouco melhor esse foco de desempenho. Nós temos problemas de desempenho de lideranças e nós temos problemas de desempenho do coletivo, né? Dessa comunidade como um todo, dentro da sua gestão da participação política, autogestão de participação política, ou que aí eu acho que entra mais dentro do aspecto do sujeito político. Quem é o sujeito político? O sujeito político é cada um de nós. Sim, sem dúvida. Claro, muitos de nós
tiveram algumas oportunidades, algumas experiências, outras, mas, enfim, nós podemos exercer a nossa participação, a nossa cidadania, ou praticar as nossas contribuições dentro daquilo que é a nossa bagagem, né? Aquilo que nós sabemos ou conhecemos, enfim, e é nessa prática que nós vamos efetivamente aperfeiçoando ou desenvolvendo habilidades para isso, né? Então, a minha pergunta é, quando a gente fala de empoderar o colegiado ou de semi-empoderamento, a gente não está procurando a mesma coisa que a gente já tem? Sim e não. Eu acho que tem os dois aspectos. Eu não vejo o colegiado como representante meu. Eu vejo o colegiado como alguém que pode ter uma melhor visão para acompanhar as coisas que estão acontecendo na Cognópolis, na CCCI, dentro da ciência conscienciologia. Então, não é uma representação no sentido que aquela pessoa vai fazer por mim. Eu vejo o colegiado como uma instância em que, teoricamente, teria, né, que sentar, ter uma cosmovisão melhorada, como o professor Valdo tinha, e propor coisas, mas não fazer por mim. Porque eu acho que aí o político lá, ele faz por você, certo? O político representante. Você não faz, você só vota nele e ele faz por você. Então é isso que não dá para acontecer. Agora, eu concordo plenamente com você que nós estamos acostumados a um modelo representativo e aí nós tratamos o colegiado da conscienciologia, por exemplo, como se fossem os meus representantes, então eu não preciso fazer nada, eles farão por mim. Perfeito, nesse sentido, concordo plenamente. Que diz respeito a, basicamente, todas as estruturas que estão liderando. Elas estão sobrecarregadas e, de um jeito ou de outro, nós não estamos, até certo ponto, no desempenho das nossas possibilidades. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer mais do que elas estão fazendo. Enfim, estou colocando para a gente pensar nessa questão de qual é a performance de participação política que a gente tem, né? E à medida em que essa performance de participação política ou a opção, né, de não se posicionar ou de não estar mais presente nesse sentido, evidentemente vai diminuir, né, a nossa força. Em todos os sentidos. Agora eu vejo que eu digo é a força do todo. Claro, né? claro. Agora eu vejo assim que pelo menos a tendência humana é você, que eu não estou dizendo que você está fazendo isso, tá? É assim, gente, precisamos de mais participação política, né? Então vamos no colegiado, não sei o quê, e aí a outra pessoa vai obrigada. Porque não houve a construção, né? Não houve a construção conjunta do que é a participação política, é importante, é bom, eu gosto ou não gosto, entende? Então, assim, a gente vê claramente que as pessoas não participam, muitas vezes, porque não houve uma construção conjunta para a participação. E aí eu acho que, assim, um dos grandes etapas que a gente vai ter que ter, se a gente quiser chegar num modelo conscienciocrático, ou seja ele evoluciocrático, ou seja lá o que for, é uma construção conjunta. É realmente a pessoa dizer, olha, eu quero participar disso porque eu participei. Porque senão vai ser, né, eu não sei qual é a palavra em português, like shaming. Você faz a outra pessoa se envergonhar por não ter participado, mas você não deu a oportunidade dela construir aquilo. Eu vejo que aí a gente chega no ponto, que eu acho que é o ponto talvez mais sério, que é tratar do trafal, né? Quer dizer, é o trafal. Isso está nos faltando. Quer dizer, é um trafal coletivo, diz respeito a todos nós. Quando eu digo coletivo, estou falando da realidade da CCCI, mas estou falando das decorrências na realidade brasileira, da condição da América Latina, enfim. Nós não temos, né, uma cultura, evidentemente, isso não é uma coisa espontânea, isso acontece porque depende disso, né, esse mecanismo de dependência, vamos dizer assim, a gente não pertence efetivamente, porque não tem a oportunidade de pensar essa realidade. De forma mais coletiva mesmo, discutir. Enfim, não cria ambiente para isso, né? Isso. Então, tertuliário, por exemplo, está aqui, ele é um ambiente para ser utilizado para essas discussões, inclusive. E nem sempre ele dá. Exato. Então, nesse sentido, é por isso que eu quis vir aqui falar sobre esse assunto. Inclusive, eu já fui até no colegiado da Conscienciologia dizer para eles que eu ia falar sobre isso,
porque eu acho que seria a instância, né, mais apropriada. Mas eu acho que chegou o momento, finalmente, de nós sentarmos e decidirmos em conjunto, construirmos em conjunto, analisarmos em conjunto. Então, a Rose tem uma questão ali. Você... Luciana. Ah, tá. Ela tem uma lá. O que eu queria colocar é que eu penso que a gente tinha que rever o que foi construído durante o processo da eleição do colegiado, até para entender o papel do colegiado. Porque não são 4 instâncias. O colegiado é a instância máxima, é a instância que está supervisionando tudo. Por quê? Porque quando o Valdo falou que quem substituiria ele seria o colegiado, a função do colegiado é ser liderança máxima, porque o Valdo era a liderança máxima na CCCI. Inquestionavelmente. Então, o colegiado está fazendo esse papel de liderança máxima. Ainda não na prática, no meu ponto de vista. No sentido de que eu acho que ainda falta esses momentos de debate, de troca de ideias, de construção, né, dessa relação entre a CCCI e o colegiado, que eu acho que isso vai fortalecer mais o colegiado, até em termos de representatividade, né, de respeito e tudo mais. Porque as instâncias, primeiro, a Unicim, o foco dela são as I6. Né? O colegiado, o Conselho das I6, né? Então, assim, o Conselho de Epicons não tinha função, a função dele era assuntos relacionados ao parapsiquismo. Os pareceres dele todo tem relação com dinâmicas, com parapsiquismo, curso de campo, enfim, era o foco deles, né? Certo. Agora, o Valdo sugeriu que para construir o colegiado, que seria substituto dele, essas instâncias se reunissem. Então, foi o que aconteceu. Mas isso não significa que houve, olha, com isso, houve uma equalização e são 4 instâncias. Eu não vejo assim. Até porque, nós, quando fomos construir o colegiado, nós colocamos funções para o colegiado. Ouvidoria, até fiscalização teve. Eu acho que falta até, eu sugiro para o colegiado colocar no seu site, que eles colocaram agora no site, quais são as funções que nós da CCCI aprovamos para o colegiado. Aí, só olhar aquelas funções, vai ver que isso não quer que ele seja superior ou inferior, não. Mas, em termos de representatividade e liderança, eu acho que são os líderes máximos, sim. Né? Porque as funções que o Valdo tinha, elas são muitas. E as funções do colegiado também são muitas. Agora, eu ainda penso que está faltando assim, esse espaço do colegiado, de compartilhar com a gente, de fazer com que haja uma motivação por parte de cada um da CCCI, de estar lá se colocando. Então, esse contato direto, né, das pessoas da CCCI com o colegiado, isso eu acho que vai ajudar ao colegiado a ter a visão de conjunto, essa visão mais cosmovisiológica mesmo, né? Não só atuar perante as lideranças. Então, eu penso que está faltando é isso, mas eu penso que representatividade não dá para a gente dizer que não é o colegiado. Hoje, nós elegemos eles, né? Nós da CCCI. Agora, não é a representatividade com a qual ela estava falando. Se nós acharmos que eles farão por nós, não é esse o objetivo. Isso eu concordo plenamente. Agora, no meu ponto de vista, eu vejo que se a gente quiser realmente melhorar as coisas, implantar algo melhor, a gente precisaria pelo menos saber quem nós somos e quais são as percepções que o grupo tem de si mesmo. Eu vejo isso como uma fase essencial. Eu vejo que a gente não tem equalização e não sabe o que as pessoas realmente pensam. Né? É o que eu disse, se nós perguntássemos aqui para cada um escrever numa folha de papel qual é o regime político da Cognópolis, ou quem manda na Cognópolis de fato, não no papel, mas de fato. Oi? É múltipla escolha, exatamente. Mas aí você vê que a coisa começa a ficar complicada, né? Se você começa a ir mais fundo. E mais ainda, como o grupo se percebe? Se percebe como aberto? Tem abertismo? Não tem abertismo? Se percebe como
uma comunidade que realmente está interagindo com a Socin ou com outras comunidades, entende? Luciano, eu queria fazer duas considerações. A primeira dentro dessa discussão que a gente está agora e a outra de uma coisa que passou, mas que pode ter a ver. Vai lá. Então, a primeira é em relação a essa questão do exercício de uma nova forma de se inserir na política, no nosso caso, na política da Cognópolis. Isso, como todas as outras coisas que nós vivenciamos em relação ao paradigma consciencial, exige algumas reciclagens, exige reposicionamentos holobiográficos, exige limpar uns ranços de como a gente fez ao longo da evolução aí durante milhares de anos. Então, mesmo que a gente compreenda que existem formas melhores de fazer, isso não vai se transformar em uma prática de imediato, porque as pessoas precisam fazer essa transição paradigmática. Exato. Vamos dizer que evocando por isso que é que eu digo, a o chapéu da interparadigma. Transição de regimes, não é nem de regime, né? Porque temos vários de mentalidade. Aqui Então, o que a gente tem observado ao fazer que a nossa proposta, né, da interparadigmas, o exercício das pessoas se localizarem no seu processo de transição autoparadigmática. Assim, se não for 99%, é quase isso. A gente tem visto que o que é mais complexo de as pessoas fazerem a transição das suas práticas, das suas crenças, da sua mentalidade ao longo da evolução para uma perspectiva multidimensional, holobiográfica, multiexistencial do paradigma consciencial é justamente a política. Esse é um nó gordo. Então, é a política e a religião. São essas duas coisas. E mais a política. Assim, a política é a religião, a aristocracia, a titulação. Sim, porque como a gente faz a análise vindo do passado, do paradigma passado, até o paradigma futuro, olha, já foram muitos casos que a gente analisou, tanto de autores como de pessoas que participaram do curso de transição autoparadigmática. Não teve caso que a política não estava ali atrás. E que não era o elemento faltante de cosmoética, de mentalidade mais avançada para alcançar uma vivência maior do paradigma consciencial. E isso não é uma reciclagem, isso, digamos assim, é um pacote de reciclagens que a pessoa precisa fazer e a partir do seu mental soma, não é a partir do seu comportamento somente. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter que propiciar, vamos lá, como parapedagogos, né? A gente vai ter que propiciar condições de as pessoas poderem amadurecer isso. E o debate é um elemento que faz parte dessas estratégias. Mas não é o único, não pode ser pontual, não pode ser eventual. A gente vai ter que criar condições sistemáticas, constantes, ter muita paciência, caldo de galinha, porque isso é um negócio. E é uma coisa que está muito cristalizada há muito tempo. Então, se a gente não tiver essa visão autocrítica de nós mesmos, de que isso é uma dificuldade coletiva, a gente vai ficar exigindo que os outros mudem, vai achar que a gente já está muito bem, ou vai achar que a gente está muito ruim e que é isso mesmo. Mas é isso que você falou agora no final, eu acho que é fundamental, a questão da autocrítica. Isso. Existe algo, pelo menos assim, em tese, que seja mais ou menos o real, o que é mesmo, a Cognópolis, por exemplo. E existe aquilo que cada um pensa que é, certo? Sim. Que não necessariamente é o que é. Então, como é que a gente pode fazer uma pesquisação, pesquisação é bom. Uma pesquisação para que a gente mais próximo consiga chegar do que aquilo que as pessoas realmente pensam que são ou daquilo que realmente é, entende? Porque eu vejo que é muito estimulada a questão da autocrítica, mas assim, em termos grupais ela ainda é muito pouco discutida, porque esses espaços de debate eles não estão acontecendo. Né? Como eu falei, em relação à economia, em relação à política, em relação até ao nível de abertismo com a sociedade, ou seja lá o que for. Olha, quem sabe a gente não está chegando num momento em que a gente precisa assumir
temas transversais por algum tempo para que eles possam amadurecer. Quem sabe a gente não pode fazer 2018 o ano da parapolítica, e essa parapolítica vai estar sendo discutida em todos os eventos, em todas as reuniões, de alguma forma, cada especialidade fazendo a conexão consigo mesma e com debates sistemáticos, usando os espaços que a gente já tem e criando novos. Acho que criatividade não é muito o nosso problema aqui, né? É uma questão de posicionamento. Você veja que interessante, porque a gente nem sabe a média evolutiva grupal também. Né? Então, por exemplo, na minha hipótese aqui é lá 30%, né? Mas será que a gente tem? Será que não tem? A gente não sabe. Aí, assim, vai ser difícil aferir isso. Claro que você pode chegar para cada um aqui e dizer, você que fez o conscienciograma, você pode dar sua nota lá para a gente chegar numa média, ou então, perante a escala evolutiva, você se coloca onde? E aí você chega lá aproximadamente, mas isso é muito desafiador. Mas eu acho assim que se a gente fizer um trabalho com equipes, realmente conversando com as pessoas, realmente, né, chegando em todo mundo, a gente consegue ter uma radiografia, uma fotografia do que é, de como está e como se vê a Cognópolis. E aí eu acho que isso vai chegar num momento que vai gerar uma autocrítica. Então, e possivelmente uma crise, né? Então, por exemplo, pegando isso que você falou, eu não quero me estender muito, que tem mais gente para falar, isso, né? Tem mas você quer falar também? Ela quer falar. Só um pouquinho. Você está vendo a ordem? Então, por exemplo, se a gente pede ali, por exemplo, para Conscius, que é a IC especialista em, né, conscienciometria, por que ela não pode criar uma ferramenta para aferir isso? Acho que a gente precisa identificar e reconhecer os talentos de cada IC, cada especialidade, e ver qual a contribuição que ela poderia dar nesse sentido, de a gente clarear mais a nossa situação, diagnóstico, e da gente facilitar a nossa própria transição. Eu vou parar aqui para poder dar espaço para os outros, e eu queria ponderar só a outra colocação, que é de outro assunto, mas essa é bem rapidinha. Em relação à meritocracia, né, que é um assunto que vai e vem aqui muitas vezes sob muitos ângulos e também é pouco compreendido. Eu, às vezes, ouço o uso da meritocracia como uma justificativa para a inação, para o conformismo. E aí isso me soa... Como assim? Em que sentido? Dá um exemplo. Já vou dar. E isso me soa um pouco ao sistema de castas indiano. Sabe aquela coisa? A pessoa está naquela situação porque ela merece, porque é a vida que ela teve ao longo de não sei quantos séculos. Então, essa condição é dela e paciência, é assim, ela vai ter que superar, ela vai aprender porque ela errou antes e blá, blá, blá. Então, essa observação do outro, da condição do outro, como uma condição que é justa, que ele merece e por isso ele que se vire, é uma condição muito anti-assistencial. Então, é claro que holokarmicamente cada um está na situação que se colocou. Claro, a gente reconhece isso. Mas a evolução é baseada em assistência, interassistência. Então, não é porque a pessoa está numa situação qualquer de dificuldade, qualquer nível que seja, intraconsciencial, extraconsciencial, material, que a gente pode olhar para aquilo, se conformar e falar, então tudo bem, foi ela que se colocou ali. Não, onde é que entra a interassistência, que é o motor da evolução? Você não vai tirar a liberdade de ninguém, não vai intervir além da conta, mas é preciso sair da posição de mero observador conformado e ser interatuante nessa questão de facilitar, de promover a evolução coletivamente. Isso não era para reabrir a discussão, é só uma ponderação. Não reabre, eu acho que reforça aquilo que eu falei, que o próprio sistema ele tem que ter isso intrinsecamente nele. Né? Você não pode simplesmente criar um sistema em que você cria obstáculos ou você corrobora uma inação quando deveria haver uma interassistência. Não entra no karma do outro, deixa o outro lá. Olha, eu estou achando ótima essa discussão. Eu não estudo muito o tema, mas a gente vive isso. E eu vejo que eu achei ótimo as colocações aqui, eu acho que abre a cabeça da gente para esse tema e realmente eu vejo que, assim, o que vocês trouxeram, inclusive agora no final, sobre a questão de fazer mais discussão, queria até fazer um chamado para o próprio colegiado em relação a isso, porque se a gente deu esse empoderamento a eles, deles trazerem isso
Então, assim, eles se empoderarem também, porque nós demos, nós votamos, nós estávamos lá, nós aplaudimos. Então, assim, agora também, da parte deles, eles puxarem essa discussão para a gente ir à frente, não ficar só na teoria, né? Aqui. Eu acho a teoria excelente porque ela abre a cabeça da gente. Outra coisa que, assim... Mas aquilo que eu falei, então empodera também. Sim, exatamente. Entende? Porque senão... E é isso que aí... Eu vejo assim, a gente empoderou de uma certa forma. O que eu vejo é que nós temos outras instâncias de poderes. E aí essas instâncias de poderes têm que empoderar. Tá? Porque como nós temos o Unicim, os EPICONs, né? Nós temos que eles também façam esse papel. E aí vai depender deles, né? Não depende muito da gente. Vai depender da gente em certo ponto, sim. Porque eu acho senão, que tem... olha só, porque senão a gente está agindo da maneira que a Nara está dizendo. Com certeza. Tá a gente você tem razão. espera que o EPICON ou o Conselho faça aquilo que eu poderia estar fazendo. Exatamente. É a representatividade. E isso é bom que está acontecendo aqui, porque daí mostra o meu exemplo. Porque o que acontece? Tem uma parte que é cultural, certo. E eu acho que o professor Valdo trabalhou bem isso com a gente, né? Ele tinha que escrever plaquinha em todos os lugares, tipo, falem, debate, façam, levante. Quer dizer, ele soube trabalhar em todos os níveis evolutivos aqui. Quando a gente chega aqui, tem gente que não fala na tertúlia ainda, mas é incentivado a falar, tem um espaço que pode falar. Então, assim, isso é um crescendo. Eu concordo com a Luciana. A gente vai ter que trabalhar e continuar trabalhando. Isso não pode parar. Eu acho... Tem muitas coisas. Não existe saltos. A gente não vai dar saltos. Não. Então, pensando em saltos. Mas, se a gente não pensar grande, a gente também não caminha. Então, tem que ter os dois lados, né? Aqueles que estão na reeducação, que somos todos nós, cada um no seu ponto, e continuar fazendo. Mas eu estou achando ótimo. Parabéns aí. Bom, obrigado. Quem era o próximo? Ah, tá. Ela está... Pode ser? Bom, vamos lá. A gente conversou com o Luciano, ele esteve no colegiado, nós estamos, não sei se o Moacir saiu, mas nós estávamos... Metade do colegiado estava aqui assistindo o debate. A gente discutiu por mais de 1 hora o tema com o Luciano essa semana. E, assim, a gente vê como extremamente oportuno esse debate nesse momento de nós fazermos um balanço, realmente avaliar e ratificar essas escolhas, certo, que nós fizemos com a própria criação do colegiado. Então, assim, a gente percebe, eu vou falar como Alexandre, esse é um outro aspecto, né? A gente é um colegiado, mas eu tenho uma opinião pessoal, e aí depois, se o Everton quiser colocar, e o próprio Moacir estiver aí, a gente percebe, com a formação e funcionamento do colegiado, nós somos em 6 pessoas muito diferentes, com visões diferentes. E quando chega determinada demanda, como já chegaram em todas essas, né, ratificando as nossas funções, articuladora, consultiva, deliberativa, fiscalizatória, mediadora, propositiva, de ouvidoria, representativa, de vez em quando chega algo nesse sentido. E nós 6 temos que debater. E às vezes o debate assim, ele é muito rico, dá vários frutos para que a gente depois possa levar isso para a própria comunidade. Então, esse funcionamento do colegiado, da forma como está acontecendo, eu particularmente percebo como um exercício para ser exportado até para Cognópolis e para a CCCI, porque nós não temos o hábito de fazer debates participativos. Isso, gente, é da natureza humana. As prefeituras, quando fazem plano diretor, por exemplo, tem várias pessoas aqui que já trabalharam com isso, as desculpas são as mais esfarrapadas, do tipo, as pessoas não aparecem, dá muito trabalho, nós temos que decidir rápido. E dá trabalho. Sim, precisa resolver logo. Então, essa questão da diretividade, que talvez seja um dos aspectos mais importantes. Diretiva em que sentido? Nós temos que implantar esse processo participativo. Eu acho que essa é a nossa reflexão. E aí eu não estou falando como colegiado, mas como voluntário da Conscienciologia. Então, muitas vezes, talvez uma expectativa, né, em relação ao papel do colegiado de substituição do professor Valdo. Ele veio para substituir o professor Valdo, mas não a figura, porque é lógico, a cosmovisão que o professor Valdo tinha, gente, nós não temos, certo? Mas nós temos 6 pessoas pensando diferente, que talvez esse seja, digamos, o ponto-chave central de reflexão. E aí que eu acho que o debate é oportuno, talvez iniciar uma série desses debates,
de nós pensarmos, temos que criar esse organismo participativo. E a nossa intenção de sermos diretivos nisso é porque, aí eu vou falar a minha opinião pessoal, eu não vejo outra saída. Entende? Com a soma do professor Valdo, talvez possíveis contingenciamentos, aristocracia, monarquia, religiosidade, quais os riscos que nós corremos se não tivermos, enquanto um grupo lúcido, participativo, sabe, debatendo com os especialistas, quais os riscos que nós corremos? Então, até porque a gente pode chegar a uma conclusão depois de fazer os debates, até conseguir fazer essa pesquisação de que nós ainda precisamos implementar a democracia antes da conscienciocracia. É isso que você está dizendo. Você entende o que eu quero dizer? Sim, eu acho que a democracia pura, talvez esse seja um debate posterior, tá? Ela, por exemplo, na comparação com o Brexit, não houve, o que a gente percebeu, um esclarecimento. As pessoas votaram sem serem esclarecidas. E na democracia pura, a metodologia prevê o esclarecimento através de pontuações. Então, você imagina se tivessem chamado as 5 pessoas mais lúcidas a favor e as 5 pessoas mais lúcidas contra. De alguma forma, teria que ver como fazer isso. Lá, sociólogos, antropólogos, e essas pessoas vão dizer, olha, a saída da Europa, tá certo? Da comunidade europeia é bom por causa disso, é ruim por causa disso. E o outro lado falar a mesma coisa, e a partir disso vamos votar. Ninguém ia poder dizer que não foi esclarecido. Talvez na Cognópolis a gente possa fazer isso, né, mais rápido, a gente já tentou, tivemos uma experiência. Então, provavelmente, esse sistema democrático, ele vai ser implantado e vai continuar. O problema é abrir mão do poder. Mas, assim, eu vejo que... Eu vou dar uma boa desculpa para todo mundo, mais ou menos. Porque se a gente analisar historicamente, a democracia, de fato, ela tem muito pouco tempo. Ela aconteceu um pouquinho lá na Grécia, né, durante 200 anos, eu acho. A direta, né? E aí, exatamente, ninguém podia votar, só os homens livres podiam votar. E aí depois aconteceu um pouco lá no Império Romano, misturado com um monte de coisas. E a partir da fundação dos Estados Unidos é que realmente começou -se a pensar numa democracia representativa e tudo mais. Então, assim, em termos de idade, nós, consciências multisseculares, nós participamos muito mais da monarquia, muito mais da igreja, muito mais da aristocracia. Então, para nós mesmos é difícil a gente implementar a própria democracia, porque é mais fácil você seguir as tendências do passado. Exato. E aí talvez uma reflexão para todos nós fazermos, né? Nós queremos um novo regime aristocrático, mesmo que cosmoético, ou monárquico, mesmo que cosmoético? Será que essa é possível, né? A questão eu só espero que seja conscienciocrático. Esse é o meu voto. A minha opinião pessoal o grupo. Não, mas é porque assim é pertinente refletir sobre isso, gente. Tá? Porque na própria construção do colegiado, essas questões apareceram. Entende? Talvez o nosso desafio hoje, como Cognópolis e Maxi Proexis, é implantar esse organismo lúcido, onde todos tenham voz e vez de poder participar, como você falou lá no início. Em relação ao colegiado, e às vezes eu via que o professor Valdo, ele consultava pessoas que eram especialistas. Então, assim, eu vejo que o colegiado, ele não trabalha, não deve trabalhar sozinho. Ele deve consultar especialista para cada tema. Então, assim, com isso, a gente envolve todos, né? E uma outra questão que eu acho que é cultural, que era isso que eu estava falando, que é o que a Nara falou também, da gente não empoderar o outro e aí ficar, né? É ele que tem que resolver para mim. Se não está bem para mim, é por culpa dele. Se está bem para mim, tudo bem, né? É aquela coisa, eu também não empodero nesse sentido. Mas, assim, o que eu vejo, eu estou vivendo com o Jeffrey, que é um neozelandês, e eu vejo a diferença. Então, assim, de mentalidade. Então, nós temos, talvez, como brasileiros, um ranço aí que a gente tem que trabalhar mais forte dentro da CCCI. Porque, apesar da gente ter curso intermissivo, a gente veio, né, parar aqui, no Brasil. E a cultura interfere, gente. Interfere, ela todo dia está presente, os escorregões que a gente dá, de não deixa eu controlar, deixa eu ajudar você, então eu sei o que é melhor para você. Né, também. Então, todos esses santos talvez poderia ser trabalhado dentro desse processo político. A gente está mais atento, fazer mais algumas dinâmicas e trabalhar mesmo.
Como é trabalhado todo dia aqui, a gente não pode dizer que não é, todo dia aqui na tertúlia. A gente está trabalhando isso. Nesse momento, a gente está trabalhando isso. Então, a gente mas eu acho que a gente tem que ter esses momentos de debate com temas específicos e decidir coisas, como é que elas vão seguir, né? Talvez a questão é criar uma sistemática. A partir de agora, vamos chamar as pessoas que têm a ver com o processo participativo, democrático, interessado. Talvez o Luciano está dando um pontapé inicial. E, a partir disso, colocar um objetivo, metas e ações. Agora, eu vejo que ela falou algo importante. As pessoas também têm que reafirmar a sua especialidade. Porque senão chama quem, né? Exatamente. É bacana essa questão da especialidade, porque a democracia pura, processo, vamos chamar de processo participativo, ele requer especialistas. É o que você falou, o professor Valdo chamava especialista. Então, por exemplo, no ano passado, nós tivemos, o colegiado articulou 4 colegiados de intercooperação, tá certo? Junto com a Unicim, com o Conselho das ICs, mas nós forçamos um pouco para que se discutisse o aspecto político da Cognópolis. Aonde estavam os parapoliticólogos para fazer as pontuações dos prós e contras de tudo que foi discutido. Nós sentimos essa carência. Então, na hora que você quer implantar um processo participativo, é fundamental que cada um de nós comece a pensar, eu sou especialista em quê? Quais os meus aportes? Quais os meus mega trafores? Na hora que isso tudo começar a vir à tona, nós já não estamos mais discutindo processo participativo, organismo, nada disso. É Maxi Proex. A pecinha do relógio, que é aquela sua especialidade, ela começa a ser mais funcional. Aí o organismo começa a ter mais eficácia na tomada de decisões. Nós temos 5 minutos, então... Ô, Luciano, eu gostaria de falar, porque eu ainda não falei nenhuma vez. Olha só, então, em primeiro lugar, eu gostaria... Estou muito satisfeito, parabéns por você estar aqui. Você sabe que você é um grande amigo de velhos tempos, né? Muito satisfeita pela sua presença. E parabéns pela sua coragem, do seu posicionamento, sabe? Eu acho que nós precisamos aqui de pessoas que se posicionem também assim. Por exemplo, no seu caso, epicentrar coisas que não estão sendo discutidas. A questão do debate. Eu acho assim, eu vejo que a CCI... ela está assim, ótima em questão de planejamento, de produção, tal, excelente. Mas, como disse a Magali, está faltando o feedback para a gente. A gente que está fora não está sabendo o que está se passando. E isso é muito importante. Tem convites de cada IC para que nós participemos, e às vezes fica vazio, quase nem todos vão, mas eu acho que, assim, centralizando aqui no tertuliário, eu acho que Rosa, seria a presença para todos. Né? Eu acho que seria muito importante. Então, o que eu quero me colocar é o seguinte, em relação ao debate. Falta posicionamento nosso, eu acho também que eu estou em falta, tá? De nós discutirmos questões, trazer para a gente temas, como no caso o Alexandre colocou, que são discutidos, por que nós não possamos participar dos mesmos, né? Antes que se chegue a um fechamento, né? Entendeu? É só isso. Obrigada. Marília, e aí daí a gente fecha. Antes de mim, eu acho. Não, mas pode falar. Tá, eu queria colocar o seguinte, eu acho que está sendo muito positivo o que você está trazendo, tá, Luciano? Eu agradeço a possibilidade de a gente estar debatendo isso. E me parece, eu não sei se é pertinente ou não, mas parece que a gente tem essa lacuna, essa questão da parapolítica, vamos dizer assim, né? Ela tem uma lacuna que é a questão do paradireito, que a gente entender melhor direitos e deveres, né? Porque eu acho que quando para a gente trabalhar esse regime, vamos dizer assim, de interação, a gente tem que entender melhor o que é. Como é que a gente processa isso, né, individualmente? O que é direito meu, o que é dever do outro, o que é dever do outro? Entender isso em termos de grupo, trabalhar isso mais praticamente, porque parece que essa lacuna existe. Como entendimento, para a gente ter uma maturidade maior de decisão, uma maturidade maior, até holocármica, né? Para a gente poder estar trabalhando mais assertivamente com... O que eu sugiro, então, sendo um pouco cabotino, próximo domingo eu vou defender o verbete para a politicologia
Então, ali tem muito mais detalhado, a gente pode aprofundar, inclusive as relações com paradireitologia, paradiplomaciologia, parasociologia, né, e todas essas relações. Porque se a gente não entender bem o que é, nós vamos achar que tudo é mais ou menos a mesma coisa. E aí a gente não chega em lugar nenhum. E acho que tem, assim, eu queria reforçar, por exemplo, até dentro do que você trouxe, hoje, por exemplo, o conscienciograma é uma ferramenta prática que ajuda a identificar esses níveis que você colocou, os percentuais. A gente tem esse instrumento. E acho que tem um aspecto que é individual e um aspecto que é coletivo, né? Totalmente. Essa construção não é uma coisa só de âmbito coletivo, ela é também... 30 segundos. Tá, mais 30 segundos, eu tenho que dar um recado aqui. Não, só para falar assim, que assim como a gente precisa melhorar a nossa consciência política, eu acho que a gente também precisa melhorar o nosso uso do poder. Né? Então, quem tem o poder, o uso do poder. Então, acho que são, né, os lados aí desse. Mas para reciclar a gente vai ter que debater, porque senão cada um vai achar que está usando bem até. Pessoal, então, muito obrigado pela participação. Obrigado por eu estar aqui, foi excelente. Para mim é uma experiência incrível. Só quero dar o recado, então, que na semana que vem não tem tertúlia matinal. Na semana que vem, não. Na semana que vem. Não haverá tertúlia matinal, porque tem a prova de conscienciologia, certo? A prova geral, e aí de tarde, então, o verbete para a politicologia, mais uma vez. Quem for participar da prova, coloca o nome. Obrigado.